Falar sobre saúde, eu acredito, governador, que o senhor foi feliz quando montou esse programa, porque praticamente tudo aquilo que nós vimos no dia de hoje falou a respeito sobre saúde. E eu acho que saúde, educação, segurança alimentar, segurança física, habitação, são direitos sociais. E nós temos que garantir isso na perspectiva do nosso trabalho. Nós vimos aqui falar-se a respeito sobre energia, Wilson, e a energia, com a questão toda da transição energética, impacto da poluição, doenças ocupacionais, transição energética, falar sobre alimentação, aliás, primeiro painel, pessoas diferenciadas, isso quando a gente fala sobre a perspectiva do envelhecimento, falar sobre aquecimento global, as doenças que aqui ocorrem, toda a questão das mudanças climáticas, evidentemente nós vivemos um momento de pandemia, também aí um impacto importante em relação às doenças. Falou sobre saneamento, a importância da medidas muitas vezes simples no quesito da promoção da saúde. E aí, evidentemente, entramos no mundo digital. Eu tenho insistido permanentemente, governador, que se nós queremos encontrar um espaço no sentido de trazer equidade frente aos desafios do envelhecimento, se nós não mudarmos dentro de mecânicas mais racionais de alocação de recursos, a utilização do conhecimento com os data lake que nós temos hoje, capacidade de automação, a riqueza das pesquisas com os bancos de dados, coisa que qualquer ensaio clínico, Romeu, não pode reproduzir frente àquilo que a gente pode levantar hoje. Evidentemente, nós estamos trabalhando dentro da equidade e falou-se aqui sobre a questão de ter um ministério digital. E eu, por tempos, presidente, sempre disse que o Brasil precisava e o mundo precisa de um plano digital de saúde, onde a transformação digital seja um dos elementos que, de certa forma, promova a equidade. Portanto, e até vale para nós, Romeu, enquanto médicos, quer dizer, aquele médico que não aceita a importância da inteligência artificial, ele corre só um risco, ser substituído pelo médico que irá acreditar na inteligência artificial. E aí sim, talvez eu queira entrar no tema da nossa apresentação, quando a gente fala sobre toda a questão do envelhecimento. Mas o fato é que o Brasil tem 203 milhões de habitantes, nós temos aí a 9ª maior economia do mundo e temos praticamente 57% daquilo que envolve os recursos alocados dentro da assim chamada saúde privada. Então, muitas vezes nós valorizamos muito a discussão em cima daquilo que nós chamamos de saúde suplementar. Mas o Sistema Único de Saúde ele é responsável por 75% da população e utiliza 43% dos recursos. E aqui sim existe, provavelmente, uma questão para ser debatida e utilizada, governador, não só sob a lógica de termos melhor distribuição da alocação dos recursos, mas a maneira como enxergamos o mercado da saúde. Nós médicos muitas vezes falamos sobre saúde dentro de uma lógica da assistência, mas não pensamos e não estabelecemos que a saúde ela tem hoje um papel muito importante dentro do marco econômico nacional, pois 10% do produto interno bruto reproduzem, na realidade, a alocação dos recursos em saúde. Cerca de 20 milhões de empregos são gerados dentro do espectro da saúde. Portanto, uma oportunidade enorme para que a gente ali possa, de fato, criar um mercado em crescimento. Mercado esse, hoje, muito presente e marcante, dentro do sistema suplementar, mas que, evidentemente, naqueles 75% da população, ou seja, do Sistema Único de Saúde, tem aí uma oportunidade para nós podermos, de fato, estabelecer uma grande oportunidade de crescimento. É bom lembrar também que no nosso meio, 45% da pesquisa que é realizada, João, ela é realizada dentro do espectro da saúde. Portanto, aqui alguns números que mostram a dinâmica e a importância do setor. Num país que tem aí 10,1 trilhões de produto interno bruto, nós temos aí um gasto muito maior dentro da área privada do que na área pública, mas o sistema de saúde ele é único, ele prevê também o setor privado.
E muitas vezes nós defendemos, o presidente Michel lembra muito bem, a importância do setor privado. Mesmo porque dentro da área pública, o que o cidadão deseja? Ele deseja ser atendido. Não importa se pelo público, não importa se pelo privado. E aí a oportunidade das parcerias público-privadas, das PDPs, que de certa forma representam uma oportunidade para a inserção do privado dentro do público, que é o grande mercado, como eu diria anteriormente, 75% da população. Nós temos aí uma grande dependência de insumos da indústria do exterior. Hoje nós temos um mercado que pode representar aí praticamente, eu diria que 10% daquilo que nós gastamos em saúde, Romeu, são insumos importados. E uma alta independência. E durante a pandemia nós assistimos aí uma dificuldade muito grande para insumos básicos. Nem entro aqui no detalhe da vacina, cujo o senhor foi o grande artífice, governador, mas entro aí para as questões dos ventiladores. Quer dizer, a grande dependência que o Brasil tinha em relação a isso. Falava há pouco, né, sobre as questões das doenças crônicas no nosso Brasil. Nós temos praticamente 20 milhões de pacientes portadores de diabetes. E o Brasil até agora não produz insulina localmente. Passará a produzir neste momento. E uma série de desafios. Vejam, o próprio câncer, que é a terceira principal causa de morte em nosso meio, em breve será a primeira. E não será uma doença que nós vamos curar, será uma doença que se transformará numa doença crônica, que tem que ser administrada. E também uma série de perspectivas para o desenvolvimento de novos modelos terapêuticos que terão importância dentro da expectativa de vida das pessoas. Então eu sou entusiasta, governador, e acho que o Brasil tem aí uma oportunidade para sinergias, tem aí uma oportunidade para trazer a própria vinda de empresas que queiram trabalhar no Brasil, assim como exportar, coisas que fazemos e fazemos muito bem feito. Eu até fico muito feliz, porque quando vou falar, falo do hospital que tem a oportunidade de ser presidente do Conselho. Ministro, 28º melhor hospital do mundo, segundo a revista Newsweek. Uma organização que hoje tem um papel importante na área privada, é verdade, nasceu como uma organização que atendia o mundo privado, mas hoje, vejam, a maior parte de trabalho, presidente Michel, que o Einstein desenvolve, é justamente na esfera do Sistema Único de Saúde. Então essa divisão, a meu ver, que muitas vezes segrega, que muitas vezes traz a falsa sensação de que não existe espaço para a participação do setor privado, ela é equivocada. Por quê? Porque o setor ainda crescerá muito, o setor privado poderá ter uma participação cada vez mais relevante dentro do Sistema Único de Saúde, e os números, quando a gente vê aquela desproporção, eles representam um convite para que nós todos possamos, nós que estamos no Brasil e aqueles que estão de fora do Brasil, investir fortemente dentro da área da saúde no nosso país. Nós temos aí uma visão muito clara daquilo que pode representar oportunidades de crescimento. Eu, como o Johnny colocou bem, sempre fui um apaixonado e sou um apaixonado pelo setor da inovação. Quando nós vemos hoje a inovação, coloquei 3 pontos que eu acho que são muito importantes. Em primeiro lugar, a própria medicina personalizada. Hoje nós tratamos todo mundo como se todo mundo fosse igual. E nós sabemos que a realidade não é bem essa. O que acontece? Tratamos quem não precisa com recursos muitas vezes onerosos. Consequentemente, deixamos de tratar pessoas que precisam e que provavelmente se utilizariam muito bem desses mesmos recursos onerosos. E, portanto, contribuímos, se não trabalharmos com uma medicina personalizada, pautada pela genética, pela previsibilidade, pela predictibilidade, nós continuaremos desperdiçando. Acreditem, pelo bem e pelo mal, 33% daquilo que nós gastamos em saúde no nosso país, ministro, é desperdício. Não precisaria, é redundância, são coisas que não agregam valor. E, portanto, aí, uma necessidade de nós trabalharmos bem a questão da medicina personalizada. Principalmente agora que nós temos aí terapias diferenciadas, CAR-T-cells, quer dizer, toda a questão dos cânceres de natureza líquido. 51% dos cânceres são de origem de leucemia ou linfomas, quer dizer, tem toda uma perspectiva aí para nós podermos aprimorar. Em segundo lugar, como se falou há pouco, a própria utilização da inteligência artificial. A questão da saúde, dentro do seu atraso, naquilo que envolve o mundo digital, é muito grande. Não só no Brasil, fora e dentro do Brasil. E nós sabemos que isso pode também melhorar e muito e aprimorar os sistemas. De novo, médico que não acreditar, Cabreira, que
a saúde digital e que o mundo digital e a transformação digital são ferramentas da saúde, ele corre só um risco. Ele vai ser substituído por aquele médico que acreditar. Por quê? Porque essa é uma realidade, e isso eu posso dizer, João, não só por aquilo que leio e participo e que administro, mas sim também principalmente porque sou médico e trabalho como médico. E a terceira vertente, que também é um desdobramento da questão da saúde digital, que é a importância da própria telemedicina. O Brasil andou parado nas questões da telemedicina. Nós sabemos que a telemedicina, o Romeu é um expert em relação a isso, demorou muito para ser regulamentada. Nos Estados Unidos ela foi regulamentada em 1994. No Reino Unido, em 1996. E no Brasil acabou sendo regulamentada somente durante o período da pandemia. Ou seja, a telemedicina é um espaço, é um instrumento de equidade, é uma importante ferramenta para que a gente possa, de fato, transformar a saúde dentro de uma perspectiva de um direito social. Portanto, respeitando o tempo, governador, essa era a minha mensagem para o dia de hoje. Muito obrigado.